Riascos na briga. Riascos falando agora. Vê que dá para melhorar para a partida contra o Cruzeiro, Riascos? A verdade, a gente ficou tranquila. Eu acho cada pensando em que pode melhorar. A equipe sabe que entregou vontade até o último minuto. Os caras têm um time que joga bom, mas a gente sempre se esforça por dar cada dia o melhor em campo. Agora, ver que tem que melhorar para o próximo jogo, porque a gente sabe que tem que ganhar sim ou sim. Uma situação como essa de Libertadores, o Vasco tem agora brasileiro pela frente, mas como é que fica a cabeça depois de um resultado como esse? Dá para esquecer Libertadores, Riascos, ou muda a chave automaticamente para ir para o Brasileirão? Eu acho que a única coisa que a gente tem que pensar é ter cabeça boa. Aqui no Brasil se joga bastante jogo, assim que a gente não pode ficar de cabeça ruim. Tem que acabar um jogo e tratar de melhorar para outro, ir a descansar em casa com a família. E bom, acho que o próximo jogo hay que pensar bem nele, porque todo jogo que tem aqui no Brasil tem que ganhar. Agora a gente já acompanha ali ao lado a coletiva do técnico Zé Ricardo, que vai começar nesse momento ao lado do Meia Wagner, autor do gol também. O resultado, logicamente, a gente esperava vencer aqui, né? Para não dar uma condição melhor no grupo. Mas partida difícil, né? Um time bem qualificado da equipe do Racing. E depois com um jogador a menos ainda complicou um pouquinho mais, né? A gente já estava atrás no placar e com um jogador a menos. Mas acredito que nós temos ainda, apesar da dificuldade que ficou o grupo, nós temos as nossas possibilidades ainda, né? Matemática, né? Então é isso que a gente pensa, descansar bastante para o próximo jogo, que já é o jogo da Libertadores, trabalhar em cima daquilo que a gente pode melhorar, mas acreditar e sem dúvida alguma, até quando tivermos possibilidade, a gente vai lutar. Fala, Zé. Vou fazer uma pergunta para o Wagner, me permita. Como foi o gol, né? Aquele momento do jogo com 10 homens, a importância dele, o Vasco segue vivo na Libertadores e o Cruzeiro fez 7-0 na Laú. E agora? Que tipo de balanço você faz de tudo isso que eu te botei aí? Agora é vencer, vencer ou vencer. Não tem outro placar, não tem outro resultado que nos interessa a não ser a vitória aqui diante da nossa torcida na nossa casa. Vamos ter mais alguns dias aí para estar descansando. A nossa entrega foi ao máximo, a nossa superação foi ao máximo. Pode parecer que um gol não vale muito, mas ele tem um significado grandioso para a gente, porque com um jogador a mais, contra uma equipe bastante qualificada, que chegou bastante, na hora que estava no mano a mano, a nossa zaga foi perfeita. A gente sai de campo não muito satisfeito, mas acreditando. Vamos lutar até o final. Igual eu te falei, no próximo jogo contra o Cruzeiro não interessa nada mais do que a vitória. Ô Zé, boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite. Você já falou das dificuldades que o Vasco se encontra no grupo, até porque você já deve ter feito as mesmas contas que eu divulguei agora há pouco. O Vasco, para se classificar, precisa vencer os 2 jogos e ainda contar com o tropeço do Cruzeiro diante do Racing, por causa desse resultado por causa dessa goleada de 7-0. A diferença de saldo ficou muito grande. É muito difícil tirar esse saldo num confronto direto, 2 times do mesmo nível, mais ou menos. É ruim jogar dessa forma pressionado, vocês vão jogar jogo a jogo, sem pensar no que tem que vir, porque é só na última rodada que o Cruzeiro vai enfrentar o Racing. Vocês agora têm um confronto direto com o Cruzeiro. Tem que esquecer a pressão, poucos pontos que o Vasco tem. E é o jogo final para o Vasco, esse jogo contra o Cruzeiro. E como enfrentar esse Cruzeiro que não vinha muito bem, né, nas competições, tem 2 derrotas no Brasileiro, mas todos sabem que tem um dos melhores elencos do país, né? Boa noite, Cícero. Você falou tudo, né? As dificuldades são imensas, né? Libertadores não é fácil para ninguém, né? Mas o objetivo é fazer o melhor jogo que pudermos dentro da nossa casa semana que vem, fazer o jogo da nossa vida, porque realmente assim se configura para a gente, né? Então, sabemos de todo o potencial do Cruzeiro, né? Mas jogando na nossa casa, com a nossa torcida, a gente tem jogadores também de muita qualidade no nosso elenco, vamos trabalhar em cima daquilo que a gente pode melhorar e a gente fazer um jogo no nosso limite, como tem sido sempre. Acredito muito no nosso grupo, no meu grupo. Acho que a torcida fez uma festa bonita também, acreditou até o final e certamente
motivada pelo aquilo que os jogadores estavam se entregando em campo. Então, parabenizar o nosso grupo, agradecer a torcida e contar com elas na quarta-feira que vem, porque sem dúvida alguma vai ser muito importante para todos nós. Zé, 2 vezes vocês encontraram o mesmo time em uma semana, lá na Argentina, o Racing muito ofensivo, e hoje contra-atacando bastante. Qual foi a sua principal dificuldade para organizar o Vasco hoje antes do jogo, e principalmente no intervalo, já que o Racing aqui com muita velocidade estava contra-atacando vocês? Bem, como eu falei, o Racing tem um elenco forte, né? Jogadores ali, 5, 6 jogadores de nível muito alto, além de ser uma equipe muito bem treinada também. Então, joga forte dentro e fora de casa. Hoje dificultou um pouquinho para a gente no início do jogo, né? Marcando forte a nossa saída de bola. E o que a gente teve como estratégia era poder trabalhar um pouquinho nas costas da dupla de zaga deles, né? Depois, no segundo tempo, ficou um pouquinho mais difícil. A intenção foi trabalhar com 3 homens por dentro, né? O Wagner um deles, e lançar a mão do Riasco e do Rios da frente, para a gente poder tentar pressionar um pouquinho também e ter uma referência para desafogar a nossa saída de bola. Então, na medida do possível, nas dificuldades que se encontraram, eu acho que a gente conseguiu chegar nesse objetivo graças ao esforço deles durante os 90 e tantos minutos. Zé, eu queria que você falasse sobre a ausência do De Sábato, se você já pensa em modificar o esquema, algo do tipo, já que vai precisar vencer o Cruzeiro, e o Cruzeiro, por sua vez, com um saldo muito bom, por exemplo, pode vir aqui em São Januário buscar um empate e decidir em casa contra o Racing. Você já pensou sobre isso? Eu sei que é muito cedo, mas se você pode falar já projetando o próximo jogo e principalmente pela ausência do De Sábato. Não, o De Sábato é um atleta importante, né? Tem tido atuações bastante seguras. A gente sabia, desde a pré-Libertadores, ele está pendurado, ainda segurou esses jogos todos. Hoje acabou tomando o cartão amarelo e logo depois o vermelho, já estaria suspenso pelo 3º amarelo. Mas a gente vai pensar bem, certamente vamos entrar com uma equipe pensando ofensiva, tentando vencer a partida, porque é só o resultado que interessa para a gente. Zé Ricardo, boa noite. Até pela circunstância do Vasco precisar estar mais ofensivo, você pensa em retornar o Iago Pikachu à linha mais à frente ou vai o manter na lateral direita? Não sei ainda, tem alguns atletas retornando, né? Então, vamos estudar melhor a opção. Certamente o Iago é uma opção também de jogar a linha da frente, mas isso só no decorrer da semana que a gente vai programar e vai traçar como estratégia. Zé, boa noite. Time perdendo em casa e tudo, a torcida se impressiona para botar mais um atacante. Você rearmou, jogou xadrez ali, rearmou, tirou o Rildo, colocou o Bruno. É uma alteração corajosa e já denota essa maturidade, essa autoridade tua como treinador? A gente tem que trabalhar em cima do que a gente tem convicção e o que as respostas do dia a dia, né? A gente não pode ter o nosso trabalho em cima do que vem de fora, né? A gente tem que trabalhar aqui. O que eu percebi é que a gente, com o Rio, do Riascos e o Rio, a gente não estava conseguindo fechar as laterais do campo e eles conseguiram 2, 3 contra-ataques, a gente ficou muito exposto. E como o colega falou, de todo mal, a gente ainda está dentro da competição com o empate. Eu entendia que com 2 atacantes, jogando com 3 homens por trás, rodando no sentido da bola, a gente poderia ter a oportunidade mais equilibrada por dentro, com a chegada desses 2 homens, no caso, Thiago Galhardo de um lado e o próprio Wagner do outro, depois o Fabrício, né, no lugar do Thiago Galhardo, e sem perder a profundidade com o Rildo e com o Riacho. Essa foi a ideia. Conseguimos o nosso empate, por pouco ali, um chute que desviou, quase a gente consegue uma vitória. Zé, a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa questão do time da virada. Você até falava que prefere que não seja assim sempre no finalzinho da partida. Contra a Chape, você falou que o segundo tempo, reconheceu, foi muito melhor do que o primeiro. Hoje o Vasco no segundo tempo teve mais chances e, por incrível que pareça, o melhor momento na partida, não sei se você concorda, foi depois que o De Sábato foi expulso, ofensivamente falando. Tem alguma explicação para isso, para o time, de repente, no segundo tempo, ou mais para o final da partida, chegar mais, pelo menos, na defesa adversária? Olha, taticamente é aquilo que eu expliquei na resposta anterior. Tentamos manter a profundidade com os 2 homens de frente. Agora, sem dúvida, a gente tem um time de muito caráter.
E certamente as nossas relações não são feitas só com a parte tática e a parte técnica, né? As nossas relações vão a mais do que isso. Acho que quando a gente fala só da parte tática, fica faltando um pedaço. E esse pedaço significa toda a entrega que esse grupo tem, toda a hombridade e caráter que ele tem. Então, eu acho que o empate foi merecido pela forma que foi, mas lógico que a gente queria ter saído daqui com a vitória e com mais chances maiores no grupo, né? Mas Zé Ricardo falando sobre o empate, vamos ouvir agora o De Sábato, que foi expulso no jogo. Você pode falar sobre a sua expulsão, De Sábato? Você exagerou? Você concorda com o segundo cartão amarelo? Sí, fue una falta normal como una falta común. Soto en el primer tiempo hace 2 o 3 faltas en donde no recibe el cartón amarelo, entonces esa fue la crítica mía hacia el árbitro, porque le dije que él merecía la amarilla y yo en el segundo foul que hago me expulsa a mí. ¿Y él te respondió qué? No, bueno, él decidió que en ese momento no era para amarilla, pero bueno, después me condiciona a mí y al equipo al jugar con uno menos cuando estamos 1-0 abajo. E ainda, depois da sua expulsão, você saindo de campo, você ainda foi muito aplaudido pela torcida, né? Isso te surpreendeu, de certa forma? Sí, le agradezco el cariño de la gente, por el apoyo, por todo lo que me brindan, pero bueno, le pido disculpas también porque dejé a mis compañeros con 10 en un momento difícil del juego y gracias a mis compañeros, al esfuerzo que hicieron, pudimos llegar al empate. Você vê as chances do Vasco agora de seguir adiante na Libertadores, precisa vencer os 2 jogos, mas precisa de uma ajudinha da matemática também, né, De Sábato? Sí. Primero tenemos que vencer a Cruzeiro acá y después esperar a Racing que gane su partido y quedamos, si mal no recuerdo, todo con 5 y después tenemos el partido con Chile allá en Chile, así que todavía matemáticamente tenemos chance, lo que sí no hay margen de error. Certo, muito obrigado, De Sábato. Perdón. Tá aí o De Sábato, que foi expulso no jogo, acabou prejudicando o Vasco, que mesmo assim, com 1 a menos a partir dos 14 minutos do segundo tempo, acabou conseguindo uma reação tardia e, claro, não completa, porque o Vasco só conseguiu empatar o jogo com o Racing. Precisava muito da vitória, perdeu oportunidades no fim do jogo, por pouco não virou, mas ficou assim. Falando que a cada gol do Racing eles dariam uma camisa para a torcida. Isso chegou até vocês? Como o time reagiu depois de ouvir uma... Você se sentiu confrontado com uma situação como essa? Olha, eu até falei que eu falaria sobre isso. Até conversei com o Rafa, todo mundo mandou para nós. Primeiro eu quero parabenizar o time do Racing pelo time que é, pela qualificação que tem. É um time muito bom. Mas, segundo a campanha dessa, eles têm que respeitar o Vasco da Gama, a camisa de cá, que é campeão da Libertadores, que é campeão brasileiro. Eles têm que ter esse respeito. Então isso acho que foi uma falta de respeito. Parabenizar a nossa torcida, porque deu um show na arquibancada e diferente da deles lá, fizeram aquele ato lá. A gente não pode aceitar uma injúria racial dessa. Então parabéns para nós, Vasco da Gama, que estamos lutando dentro de campo. Parabéns à nossa torcida que tem lotado, diferente da deles. A Argentina só faz merda. Então parabéns para eles aí. Agora a gente escuta Martin Silva, goleiro do Vasco, depois desse empate em 1 a 1 pela Libertadores. Estava procurando, mas pelas circunstâncias do jogo foi bom, ainda estamos vivos. Com a quantidade de pontos que a gente tem, na verdade estar vivo ainda pela segunda posição é muito bom. Pelas circunstâncias do jogo, tenho que parabenizar meus companheiros pelo sacrifício, pela raça, pela entrega, porque hoje as circunstâncias sempre foram desfavoráveis. Quando começar perdendo o jogo, depois tomar um cartão vermelho, e a gente ainda acreditou, foi para cima deles, com muita coragem, conseguiu um empate e ainda estamos vivos. Pelo que você já tem de experiência com o grupo nesse ano, ter empatado da forma como foi, com um jogador a menos, para a questão psicológica, para o emocional de vocês, isso tem algum impacto positivo para esses próximos e últimos 2 jogos? Lógico que sim. A gente vem uma sequência de jogos muito desgastantes, Libertadores, definição do Carioca, sempre com clássicos que se definem no final. Então a gente vem de uma sequência muito exigente, mas muito boa também, que tem demonstrado a confiança que tem o time, a fortaleza mental que tem, e por isso temos
temos que também estou agradecido porque a torcida abraçou o time, reconheceu o sacrifício, porque este time não tem essa inversão, não tem um investimento de milhões para ganhar a Libertadores, não tem jogador que gana essa fortuna que outra gente tem. A gente está no sacrifício, conhecemos nossas limitações e a gente tem que compreender isso, e a gente acho que está sabendo abraçar o time, porque ainda temos um caminho largo, tomara que na Liberta também, mas no Brasileirão, Copa do Brasil, vem na frente, e o time tem demonstrado que a raça e a entrega está, e vamos lutar até o final. Martim, por que um segundo tempo tão diferente do primeiro, hein? Acho que pela circunstância, a gente perdendo hoje, estávamos fora, então não é como um jogo de domingo a domingo, senão a gente tinha que tomar riscos, foi para frente, não importava se a gente tinha um a menos, precisávamos pelo menos de um empate, e por isso foi que a gente arriscou dessa maneira. Acho que numa fase de grupo, quando um resultado adverso você está fora, tem que arriscar. Hoje era igual perder de 2-0 que de 1-0. Ô Martim, queria que você falasse um pouquinho sobre a saída do Paulinho, né? Vocês já conversaram com ele, você como capitão, como é que você avalia a perda desse jogador para o Vasco, e o que você acha que vai ser o futuro do Paulinho pela frente? Não, ainda não se falou, porque tudo aconteceu quando a gente estava muito próximo deste jogo, mas parabéns para ele, tomara que seja o começo de uma carreira muito boa, ele tem total condição de fazer isso, de ter sucesso na Europa, merece esse reconhecimento. É lógico que pela circunstância que atravessa o clube hoje tinha que ser uma venda rápida, não chegamos a desfrutar a categoria dele aqui no Vasco, mas sabemos que a situação é muito delicada, o clube precisava vender, mas acho que ele está preparado e tem as condições para ter sucesso lá. E olha, vamos falar agora ainda de Libertadores, porque o Peñarol fez o dever de casa e venceu